Continuando então agora com exercícios sobre cilindros e cones, nesse primeiro exercício ele fala aqui, ó, dado um retângulo de dimensões 3 e 5 centímetros, vamos comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução dele obtidos. Por que dois cilindros, né? Por que não um único cilindro? Porque eu posso rotacionar ele com um retângulo nessa posição, 3 por 5, coloco o eixo aqui no lado 3 e rotaciono, e aí a minha altura vai ser 3, meu raio da base vai ser 5, ou eu posso pegar ele nessa mesma posição, 3 e 5, colocar o meu eixo aqui e rotacionar ele nessa posição. E aí eu vou ter altura 5 e raio da base 3. Ok? Então vamos lá. Na primeira opção, rotacionei sobre o lado de 3 centímetros. Altura 3, raio 5. A área lateral é 2πrh. Substituindo o R por 5 e o H por 3, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, 30 π centímetros quadrados. Já a minha área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Então eu vou trazer o 30 aqui, e aqui eu vou usar π vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Isso vai dar 25 vezes 2, 50 π, mais 30 π, 80 π centímetros quadrados. Ok? Quando eu rotaciono sobre o lado de 5 centímetros, a minha altura passa a ser 5 e o meu raio passa a ser 3. E aí eu vou ter uma área lateral 2πrh, que vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Mesma conta, né? 2 vezes 5 vezes 3, 2 vezes 3 vezes 5, 30 π centímetros quadrados. Nota que as áreas laterais permaneceram iguais. Porque é 2πrh, eu só troquei o R e o H de lugar, então continua a mesma conta. Agora, quando eu vou para a área total, como a base depende só do R, e o R que era 5 agora passou a ser 3, então minha área total vai diminuir. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18, mais 30, 48 centímetros quadrados. Ou seja, num retângulo, né, não quadrado, né, de lados diferentes, se você usar o eixo no lado menor, você vai ter uma área total maior. Se você usar o eixo no lado maior, você vai ter uma área total menor. Por quê? Não por causa da área lateral, que ela permanece a mesma, mas por conta da área da base. Ok? Olha lá, calcular a razão. Gente, o que é razão? Razão é fração, é divisão. Então, calcular a razão entre a área da base e a área da seção meridiana, lembra a seção meridiana, aquele corte feito na vertical assim, ó, de um cilindro equilátero. Opa, equilátero é aquele onde a altura é igual ao dobro do raio. Quem é essa seção meridiana aqui? É um quadrado, ok? E a área da base que ele pediu é πr ao quadrado. Então a área da base πr ao quadrado, a área da seção meridiana você pega o lado do quadrado que é 2r, que é o diâmetro aqui, e a altura vale 2r também, eleva ao quadrado. Isso vai dar 4r ao quadrado. E aí você faz a razão. O que é razão? Divisão, fração. Área da base dividido por área da seção meridiana. O que dá para simplificar aqui? O raio ao quadrado. Sobra π sobre 4. Beleza? Isso a gente faz no cálculo das áreas. Mas e o volume do cilindro? Como é que a gente calcula esse volume? Veja. Assim como nos prismas, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Pelo princípio de Cavalieri, se eu colocar aqui do lado desse cilindro um prisma que tem a mesma altura e a área da base seja equivalente, ou seja, tem o mesmo valor a área desse círculo para a área do retângulo na base do meu prisma, os volumes deles vão ser iguais. Então eu posso sempre calcular o volume como a área da base vezes a altura para um cilindro, assim como eu fazia para um prisma qualquer. E aí, como o cilindro, a área da base é πr ao quadrado, então o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Vamos pegar aqui um exemplinho. Ó. Um cilindro
cujas medidas são 1,50 de altura, 1,5 metros de altura e 1 metro de raio da base. Só substituir, né? Então, volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1,5 é 1,5, vezes π, 1,5 π metros cúbicos. Estava em metros, metros cúbicos. Quantos litros? Porque isso aqui é o volume máximo de areia de um recipiente, né? Quantos litros de areia eu consigo colocar ali, ou litros de qualquer coisa? Transformar para litros, eu tenho que multiplicar por 1000. Então eu vou já fazer a multiplicação pelo π, para ter um valor arredondado. 4,712 metros cúbicos, multiplicou por 1000, 4.712 litros. Beleza? Olha só esse exercício que interessante. Vamos considerar 3 cilindros circulares retos. O primeiro cilindro, C, ele tem altura H e raio R. O segundo, C', tem a mesma altura H e raio 2R. Ou seja, se eu fiz aqui o meu C, vamos supor que o C é esse cara aqui, ó, de altura H e raio R. O C', ele vai ter exatamente a mesma altura, mas uma base com o dobro do raio. Esse vai ser o C'. E o C duas linhas vai ter o mesmo raio da base, mas o dobro da altura. E aí ele quer que eu faça razões. Ó. Qual é a razão, fração, entre o volume de C' e o de C, C duas linhas e C, C' e C duas linhas? Vou calcular cada um dos 3 volumes separados. O volume do C é πr ao quadrado vezes h. Se o r é rzinho, o h e a altura é hzinho, né? Então πr ao quadrado h. Quando eu vou para o C', o raio aumenta, 2r. Então eu posso colocar aqui 2r ao quadrado, o 2 eleva ao quadrado, vira 4πr ao quadrado h. Já no C duas linhas, o r é r mesmo, o raio é rzinho mesmo, a altura é que dobra. Então vira 2h aqui, esse 2 multiplica todo mundo, 2πr ao quadrado h. Agora sim, razão entre C' e C, esse dividido pelo primeiro. Se eu simplificar o π, o r ao quadrado e o h, essa razão dá 4. O C duas linhas e o C. Se eu simplificar de novo πr ao quadrado e h, essa razão dá 2. E por último, a razão entre o C' e o C duas linhas, eu simplifico o πr ao quadrado e o h e ainda divido 4 por 2. Essa razão também dá 2. Ok? Vamos já fazer a introdução do estudo de cones nesse vídeo, porque é uma continuidade. O cone também é um corpo redondo, né? É um sólido geométrico não poliédrico. Então, quando eu olho para esse cone aqui, ó, o que eu vejo? Eu vejo um plano alfa, onde eu tenho um círculo C de raio R, centro O, que está contido no plano alfa, e um ponto V que não pertence ao plano. Todos os segmentos que saem, que tem uma extremidade nesse círculo e outra extremidade no V, ou seja, todos convergem para esse V, formam então o cone. Tá? Quem são os elementos do cone? Então, no cone eu tenho uma única base, que é só esse círculo aqui de baixo. Este ponto que é oposto à base, que é o único ponto ali que estava fora do plano no começo, é chamado de vértice. Né? Lembra do vértice da pirâmide, que também era aquele ponto lá em cima? O cone tem vértice. O cone é muito parecido com a pirâmide. Ok? Se eu ligar o vértice ao centro da base, eu formo o eixo. Importante, tem eixo. Tá? A distância do vértice até o plano da base, e aí distância é sempre calculada de maneira perpendicular, é a altura. Já estes segmentos que vão do vértice até a circunferência da base, ou seja, a extremidade, eles são chamados de geratriz. Nota que no cone as geratrizes podem ser diferentes. Se esse vértice estiver mais arrastado para cá, isso fica mais claro ainda. Ele vai estar mais perto deste ponto do que deste ponto aqui. Ok? Então, neste cone aqui,
cada geratriz que eu pegar pode ter um valor distinto. Beleza? Lógico, vai ter uma geratriz mínima, uma geratriz máxima, mas eu vou ter várias geratrizes diferentes. Tá? A classificação de um cone, parecida com a do cilindro, também tem o cone oblíquo, que é quando o eixo VO é oblíquo ao plano da base, e um cone reto. O cone reto é aquele onde o eixo VO é perpendicular ao plano da base, que também é chamado de um cone de revolução. Ele é obtido através da rotação de que figura? Um triângulo. Mas nota, não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo, ok? E ele é rotacionado em torno de seus catetos. Então veja, um dos catetos vai se tornar a altura deste cone e o outro cateto vai se tornar o raio da base deste cone. Beleza? Aí acontece a rotação e forma-se o cone. Como eu estou vendo aqui que tem cateto, que tem ângulo reto, eu posso enxergar também então aqui, né, esse triângulo retângulo e ver que a hipotenusa desse triângulo é a geratriz. É ela quem vai formar a superfície lateral. Essa geratriz aqui, com a altura e o raio, forma, lógico, um teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Beleza? Quem é a seção meridiana de um cone? Sempre, sempre, sempre será um triângulo. É este plano que corta tal que o eixo, né, que vai do vértice ao centro, ele esteja contido no plano. E ele vai formar aqui no cone um triângulo. Agora, se o cone for reto, esse triângulo é isósceles, porque aqui a geratriz e geratriz são iguais. Nota que aqui as geratrizes são diferentes, é um triângulo escaleno. Mas aqui, num cone reto, essa seção é isósceles, ok? Agora, existe também o cone equilátero. Quem que é o cone equilátero? É aquele onde a geratriz é igual ao dobro da medida do raio da base. Por quê? Porque a seção meridiana dele é justamente um triângulo equilátero. Justamente esse triângulo aqui, ó. Ok? Aí o cone é chamado de equilátero. A seção transversal de um cone é a interseção desse cone com um plano paralelo à base, vai sempre formar um círculo, mas quanto mais perto do vértice, menor esse círculo. Quanto mais longe do vértice, maior o círculo. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar então dos cálculos e elementos do cone, como as áreas e talvez o volume já também no próximo vídeo. Vamos parar esse aqui por aqui para não ficar muito extenso.